Oi, tudo bem? O Pra Que Serve a Literatura de hoje vai falar desse livro aqui, A Alma Encantadora das Ruas, do João do Rio. Um livro publicado em 1908, que, portanto, no ano que vem vai fazer 110 anos. O João do Rio, na verdade, é um pseudônimo do Paulo Alberto, um jornalista que passou pela cultura carioca como se fosse um meteoro. Ele morreu aos 39 anos, no auge da popularidade. O funeral dele parou a cidade do Rio de Janeiro. Em 1921 levou 100 mil pessoas à rua. Porque, na verdade, o Paulo Alberto, que tinha vários pseudônimos e que ficou mais famoso pelo pseudônimo de João do Rio, era uma figura interessantíssima. O grande espelho dele, o grande ídolo dele era o Oscar Wilde. O Paulo Alberto ele era homossexual, era mulato, pesadão, né, com corpo volumoso, se vestia de uma forma extravagante e era extremamente talentoso. Né? Ele escreveu contos, ele escreveu romance e ele, sobretudo, foi um jornalista excepcional nas crônicas. E dos livros dele eu gosto, sobretudo, desse, que se chama A Alma Encantadora das Ruas. Por quê? Porque ele faz um verdadeiro mergulho na cultura popular do Rio de Janeiro do início do século XX. Um mergulho que ninguém fazia, ninguém tinha coragem de fazer. Né? Ele vai justificar esse mergulho dizendo que ele tem uma alma de flaner, quer dizer, aquela alma lá do Baudelaire de passear pelas ruas, de descobrir o que tem nas ruas. E ele não para diante de nada, quer dizer, ele vai na penitenciária, ele entrevista os presos, entrevista as presas, procura saber quais são as ideias políticas deles, eles eram em sua maioria monarquistas, né? Olha as tatuagens de presos e presas. Ele também estuda os tatuadores, os diversos grupos de tatuadores da cidade, que tipo de tatuagem eles faziam. Ele vai fazer uma crônica sobre os urubus, que na verdade eram aqueles que corriam atrás de providenciar os enterros, vai mostrando a concorrência entre eles. Fala dos músicos ambulantes, fala dos velhos cocheiros que estão sendo substituídos pelo automóvel, fala da Missa do Galo em diferentes lugares da cidade, como ela é completamente diversa. Fala das operárias passeando pela Rua do Ouvidor, ele chama de mariposas do luxo, que elas vêm à Rua do Ouvidor quando as lojas já estão fechadas e elas saíram do trabalho, e elas ficam olhando para as vitrines e sonhando ter uma outra vida. Fala dos trabalhadores do carvão, dos trabalhadores do porto, da vida pesada que eles têm, das pessoas que vivem nas hospedarias. Enfim, ele traz um Rio de Janeiro, dos músicos ambulantes também, ele traz um Rio de Janeiro que ninguém traz. Mas eu gosto desse livro, sobretudo de um capítulo, né, de uma crônica que ele faz sobre os cordões do Rio de Janeiro, que é um negócio absolutamente alucinante. E eu vou ler só o comecinho e com isso vai terminar o nosso Pra Que Serve a Literatura de hoje. Era em plena Rua do Ouvidor. Não se podia andar. A multidão apertava-se, sufocada. Havia sujeitos com gestos forçando a passagem com os cotovelos, mulheres afogueadas, crianças a gritar, tipos que berravam pilhérias. A pletora da alegria punha desvarios em todas as faces. Era provável que do Largo de São Francisco à Rua Direita, a 1º de março, dançassem 20 cordões e 40 grupos. Rufassem 200 tambores, zabumbassem 100 bumbos, gritassem 50 mil pessoas. A rua convulsionava-se como se fosse fender, rebentar de luxúria e de barulho. A atmosfera pesava como chumbo. Só no iniciozinho dessa crônica vocês podem ver a capacidade que o João do Rio tinha de evocar a força dessa cultura popular. Tá? Esse foi o Pra Que Serve a Literatura de hoje. Eu sou o Marcos Alvito e vocês podem encontrar as outras videocolunas do Pra Que Serve a Literatura na minha página Marcos Alvito Professor. Obrigado. Um grande abraço.